Ao vivo? Ainda não, um segundo. Ao vivo. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui em mais um Justa Causa. Hoje o nosso programa é sobre um tema especialmente relevante nesse ano de 2020, sempre, mas mais nesse ano, que é a participação da mulher na política, mulheres na política. Então, para discutir esse tema conosco, eu inicialmente queria salientar que para mim é um tema muito importante, para mim é especialmente importante, na verdade. Eu sou advogada, sou mestre em Direito e Justiça Social e a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso, foi sobre a participação da mulher nos períodos do constitucionalismo latino-americano, então na construção das constituições latino-americanas no final do século XX e início do século XXI. Então, após essa pesquisa, eu acabei me envolvendo muito com política e com essa causa da necessária representatividade da mulher na política e do que isso importa e influencia na nossa vida. Então, hoje, nesse programa, nós trouxemos dois convidados muito especiais para tratarem desse tema, dialogarem conosco sobre isso. Primeiro, o Dr. Domingos Augusto Taufner, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e a doutora Alessandra Monteiro de Castro, doutorando em Ciências Sociais pela PUC-Rio e que também estuda essa temática. Então, gostaria de pedir, acho que podemos começar pelas mulheres. Doutora Alessandra, bem-vindo, apenas as apresentações. Só te dar um oi, bem-vindo. Oi, as colegas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, gente. Queria pedir que vocês se apresentassem para que depois a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Boa tarde a vocês. Meninas, vou chamar de meninas. E também ao Domingos. Bendito é o fruto aí entre as mulheres hoje com a gente. Não sou doutora ainda, sou doutorando. Mas sem problemas. Obrigada até. Tá só antecipando o futuro. Eu sou. Tá antecipando, não tem problema. A gente já está estudando para isso mesmo, tá tudo certo. Eu sou jornalista pelo sindicato da Fiocruz, sou formada em jornalismo pela PUC, fiz também ciência política na Unirio, não completei o curso, mas veio essa minha paixão enorme pela política, assim como a Samira comentou, eu sou uma mulher apaixonada por estudar gênero e política também, e a partir daí eu fiz o meu mestrado, que foi também nessa área, em Ciências Sociais, também na PUC. Eu pesquisei, eu já trabalhava no sindicato da Fiocruz, no caso, eu pesquisei as relações de poder, o que acontecia com o ingresso de mulheres dentro do espaço do poder do sindicato, que o sindicalismo é um espaço que luta contra, já naturalmente nasceu teoricamente, né, luta contra as desigualdades e as opressões que a gente tem na nossa sociedade, principalmente no âmbito do trabalho, e a partir daí eu pesquisei como era no ambiente dito por muitos autores e também pelas pessoas que participaram da pesquisa, dito muito masculino, como era a presença das mulheres aí dentro desse ambiente, como com o ingresso das mulheres, o que trouxe de novo. E a partir daí eu estou também no meu doutorado, no processo de doutoramento, pesquisando, indo pelo mesmo caminho. Que bacana. Doutor Domingos? Muito boa tarde aí, todos e todas. Boa tarde a vocês aí que acompanham comigo, a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nessa live sobre mulheres na política. Já foi falado meu nome, né? Eu atuo como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Lá eu ingressei pela vaga do Ministério Público de Contas, por concurso público há 10 anos atrás. Eu tenho a formação de engenharia mecânica primeiro e depois direito, e pós em tributário e mestrado em direitos e garantias fundamentais. Alguém pode estar perguntando assim, mas por que um homem falando desse assunto, né? Sempre eu falo desse assunto e algumas mulheres
muitas vezes ficam incomodadas com isso, né? Porque o homem está tratando desse assunto, isso é uma questão de mulheres, né? Mas, na realidade, primeiro nós estamos falando de igualdade de gênero, né? Então, estamos em igualdade de gênero, né? Assim como tem homens que falam desse assunto, tem mulheres também que atacam o feminismo de maneira radical, né? Tem mulheres aí que desonram muito, infelizmente algumas, né? Não são a maioria, mas acabam atacando, né? Então, nós temos igualdade de gênero, é uma questão que interessa a todo mundo, interessa que a sociedade seja melhor, homens e mulheres também têm os seus direitos reconhecidos, né? Mas isso aí tem um pouco da história minha, né? De onde surgiu essa sensibilidade, quando aos 19 anos, isso já faz muito tempo, eu comecei a participar do grupo de jovens da Igreja Católica no meu município, que nós trabalhamos muito pela igualdade, eu comecei a aprender um pouco dessas questões. Nós também fazíamos visitas em bairros a pessoas carentes e tudo, e eu percebi o sofrimento das mulheres, especialmente aquelas que eram abandonadas pelos companheiros, né, tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, né? Então, a partir daí, eu vi essas mulheres não somente como vítima dos homens, que são, mas também e que precisavam do nosso apoio, mas também eu as via como um grande potencial de enfrentar a situação, né? Temos muitos casos de mulheres que criaram sozinhos filhos, né? E assim, e não é fácil, mas que conseguiram vencer, né? Então, eu percebi esse potencial, né? E esse ano de 81 coincide um pouco com essa minha trajetória profissional, né? Que eu tive, né? Depois eu fui vereador em Vila Velha por 2 mandatos. Vila Velha é um município aqui da Grande Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e ao final do mandato, depois 4 anos depois, no ano 2000, eu resolvi lançar um livro contando um pouco da minha experiência e orientando candidatos e candidatas a vereador, justamente um livro sobre o manual do candidato e da candidata. E no livro teve uma parte dedicada ao quê? À mulher candidata. Coloquei um ponto específico. E agora, 20 anos depois, eu relanço o livro, agora pela editora Fórum, e consta agora um capítulo inteiro, né, de maneira mais pesquisada, maneira mais trabalhada, inclusive contando um pouquinho dessa história nesses 20 anos, né, o que evoluiu nesse processo. Então, basicamente, é nesse ponto que eu entro no assunto, né, justamente o que me fez trabalhar, né, seja o trabalho do grupo de jovens, ou nesse livro, ou mesmo no trabalho do dia a dia de perceber a importância da mulher na sociedade. Eu acho muito importante, Domingos, que você falou, e eu sempre digo o seguinte, sempre que a gente fala de algum assunto que tem um nicho, por exemplo, ou que a gente fala, por exemplo, das minorias, vamos dar um exemplo das minorias, né? Eu sempre acho, vou dar um exemplo que fica mais fácil de me explicar. Esse tempo você foi chamada para falar sobre um programa sobre a questão da violência doméstica. E esse programa eu achei muito interessante, esse debate, porque o debate eram 3 homens que eram convidados, um juiz, um promotor e um advogado. E eu falo isso por quê? Porque eu até fiz nesse momento um pronunciamento, eu falei o seguinte, é importante, se a gente sempre o local de fala do debate com relação às mulheres, só tiverem mulheres, se no debate com relação à homofobia, só tiverem pessoas que são ligadas à causa ou são homossexuais, se no debate com relação à questão racial a gente só tiver, por exemplo, negros debatendo, a gente nunca vai resolver isso. Então, assim, por isso que a gente sempre acha importante, nesse nosso debate, em que a gente fala da causa feminina, trazer os homens para estarem participando, porque senão, se os homens não participarem, como se as pessoas se os heterossexuais não participarem do debate envolvendo a questão do homossexualismo, se os brancos não participarem do debate envolvendo os negros, a gente não vai evoluir. Então, é importantíssimo aí a sua participação e agradeço por estar aí prestigiando o nosso programa. Você sempre prestigia e eu sou muito grata. Cândida, eu queria fazer um comentário também sobre isso. Eu acho que é importantíssimo, esses últimos tempos nós tivemos muitos casos, né? Mas especialmente o que foi mais divulgado, que foi essa campanha que a gente teve do Vidas Negras Importam, e aí a gente questionou muito, e eu vi muitos questionamentos sobre qual seria o papel, então, o nosso papel, né, como pessoas brancas dentro desse movimento. E aí eu queria trazer isso para cá, claro, né?
adequando ao nosso diálogo de hoje, mas o quanto é importante isso, e o que o Domingos colocou, eu acho que talvez o papel do homem, talvez não, com certeza, o papel do homem nessa nossa luta maior seja exatamente esse, né? Utilizar o espaço de privilégio que eles têm, para levar esse assunto, essa temática que às vezes para a gente é tão difícil. Então, eu queria parabenizar também o Domingos pelo livro e pelo trabalho e pela sensibilidade de enxergar isso, né? Essa questão social que às vezes, através do nosso viés, é fácil, a gente enxerga, porque nós estamos sofrendo isso, mas para um homem é tão difícil de a gente explicar que isso é real, que não é mimimi, que não é frescura, né? Então, só queria parabenizar. E aí, dentro desse contexto, eu vou até aproveitar, então, para provocar o Domingos, né? Considerando a sua experiência no Legislativo lá 20 anos atrás, o que você acha que mudou de lá para cá, né, em relação à presença da mulher no meio político? Na realidade, quando eu fui vereador, não existia nem a cota, né? A primeira lei de cota foi em 95, para a eleição de 96, que eu não fui mais candidato a vereador, né? Nesses 2 primeiros anos não teve. Nós temos aqui, eu posso até já falar um pouquinho desse histórico aqui, né? Que aí já contextualiza essa primeira lei, porque, na realidade, se nós olharmos aqui no nosso histórico, é um histórico de participação pequena da mulher, né? Até a década de 70, por exemplo, no plano federal, não passava de um dígito quer dizer, o número de mulheres, seja na Câmara ou no Senado, né? Em 82, por exemplo, apenas 8 mulheres foram eleitas deputada. Em 86, na Constituinte, aumentou um pouquinho, para 26, chegando a 5%. Esse percentual foi para 6,6 em 94. Em 98, abaixou um pouquinho na Câmara, 5,65%, já tinha 7,4% no Senado. Pulando aqui mais tempo, 2014, é mais recente, 10% na Câmara e 13% no Senado. E 2018, 15% na Câmara e 14,8% no Senado. Quer dizer, então, nós tivemos realmente entre a década de 70, 80 e 90, para os anos 2000, um acréscimo significativo, mas depois esse valor está estabilizado. Isso também ocorre no caso das câmaras de vereadores. No caso das câmaras, por exemplo, em 92, mais ou menos aqui 7,4% de mulheres eleitas. Em 96, que foi o primeiro ano da cota, então, de 20%, foi a primeira cota que nós tivemos, mínima de mulheres, na eleição de 96, tivemos, então, 11% de eleitos. Mas aí, no ano 2000, foi 11,6%, 2004, 12,65%, 2008, 12,52%, 2012, 13,3% e 2016, 13,5%. No tocante a prefeitas, as mais recentes, 2012, 13,3% e 2016, 11,84%. Então, o que se percebe aqui, nos últimos 20 anos, mesmo com a cota, mesmo com todo o trabalho que foi feito nesse tempo todo aí, a evolução legislativa, que daqui a pouco eu posso até comentar um pouco sobre as leis que mudaram nesse período, nós tivemos aí uma participação ainda pequena, vamos dizer, porque realmente está bem abaixo da cota mínima de 30% de candidaturas. Então, há uma situação aí que é importante que seja pesquisada, né? Até qual é o melhor remédio para enfrentar isso. No tocante à Câmara Federal também tem um detalhe. Na eleição passada, foi a primeira vez que vigorou um detalhe que é o gasto mínimo com as mulheres em 30%. Porque até então existia a cota, mas não existia o gasto mínimo. Só para aproveitar e falar um pouquinho sobre essa evolução legislativa, porque contextualiza o detalhe aqui. Quer dizer, em 96, a cota era 20% no mínimo de mulheres, a partir de 97, passou a ser não mais uma cota de mulheres, sim uma cota de gênero, que valeu para as eleições de 98. A Lei 9.504/97 trouxe que o mínimo da chapa é 30% de um gênero e o máximo 70% do outro.
Então, por exemplo, você não pode ter uma chapa com 80% de homens, mas também não poderia ter com 80% de mulheres, né? A ideia é o equilíbrio de gênero. Só que aí, nessa primeira lei, era possível deixar a chapa vazia. Então, tinha muitos casos aí que você podia ter direito a, por exemplo, 10 candidatos naquele município, né? Quer dizer, como não tinha a cota de mulheres, você colocava 7 homens e 1 mulher, ficava 2 vagas, por exemplo. Aconteceu em muitos locais isso. Depois, em 2009, a Lei 12.034 obrigou que o percentual fosse preenchido integralmente. Então, você tem que ter a chapa. Quer dizer, se você não conseguir completar a chapa, mas daquilo que tiver de candidatos, independente se a chapa está completa ou não, tem que respeitar esses proporção. E aí, finalizando um pouco essa parte, o que veio mais de interessante foi uma ação no Supremo, a DI 5617, que determinou que 30% do fundo eleitoral, que o dinheiro do fundo eleitoral e fundo partidário, fosse para as candidaturas mulheres. E se tivesse mais mulheres candidatos, também teria que ter um percentual maior. Interessante um detalhe, que até então, os dirigentes partidários, claro, a grande maioria homem, nunca tinha chiado muito, reclamavam um pouco da cota de mulheres, mas a reclamação era pequena. Agora, quando o Supremo determinou que, aí é uma medida efetiva, você tem que ter a chapa com mínimo 30%, também no mínimo 30% do fundo, do dinheiro, tem que ir para as candidaturas mulheres. Então, na campanha passada, os partidos respeitaram isso, mas as duras penas. Houve uma chiadeira grande, inclusive houve muitas candidaturas laranja como forma de desviar dinheiro. Então, basicamente, essa é a evolução histórica desse período. E, Alessandra, você que pesquisa um pouco aí, né, o tema, o que a gente faz para melhorar? Assim, o que ele falou das candidaturas laranjas, eu fui anotando aqui, né? É uma questão que eu tinha percebido quando eu fiz a minha monografia de conclusão de curso em comunicação, há um tempo já, no jornalismo, quando eu pesquisei como a mídia via as mulheres na política. Então, de fato, tinha muito isso para inglês ver, né? E uma coisa que eu vi muito na minha pesquisa e que foi, talvez, o tema central dela foi temos o número de mulheres, temos as mulheres ali em número, mesmo que menor. Porém, a gente tem mulheres ocupando esses espaços de poder. Só que o que elas trazem de fato é uma representação política verídica. O que eu quero dizer, elas trazem políticas públicas, pautas, benefícios, debates em prol das mulheres? Ou não? Assim, muitas pessoas também podem avaliar, as mulheres estão lá, é uma questão de espaço de poder, de você olhar de lugar de fala, né? Como vocês estavam comentando antes. De você, da mesma forma como a gente vê no jornalismo, a questão dos negros, a gente vê, tem a Maju, como se aí bastou. Mas, assim, por mais que a gente olhe no Congresso, enxergue mulheres no poder político, institucional, partidário, ou numa política, como eu pesquisei, não partidária, por exemplo, sindical, você olha e vê mulheres. Por exemplo, o sindicato que eu pesquisei, que é o da Fiocruz, desde o início da sua formação, tinham mulheres que lutaram contra a ditadura, mulheres super atuantes e importantes. Porém, quando a gente tenta colocar na ponta do lápis se essas mulheres se enxergavam como representante de outras e se traziam, de fato, pautas em prol disso, conseguiam também, no meio dos homens e das negociações, trazerem pautas em prol das mulheres, a realidade já não é tão, como que eu posso dizer, o que a gente gostaria, bem aquém do que a gente gostaria. E eu acredito também que uma questão que é básica da gente pensar, mas que é muito real quando a gente pensa em mulheres ocupando qualquer espaço público de poder, é uma questão que é um desafio, uma dificuldade, e eu acho que isso hoje está em todas as mulheres, as negras, as brancas, as indígenas, de todas as classes sociais, que tem a relação com a divisão sexual do trabalho. O trabalho doméstico, o trabalho de casa, eu não digo só de você arrumar a cozinha, eu digo se você tem alguém que faz isso por você, que geralmente é outra mulher, às vezes você tem que organizar a casa também. E isso acaba muitas das vezes ficando na mão da mulher. Também cuidados com crianças, idosos, doentes. Na época da pandemia do corona, a gente vê isso muito latente, as mulheres esgotadas.
porque tem que fazer o home office e ainda tem que cuidar do dever do filho, porque cai aqui, tudo na mão da mulher. Tudo bom? Mulheres botadas aqui, tudo bem? Assim, você conversa com qualquer mulher, as mulheres fazem. Nenhuma fala que não. Assim, ontem eu É que tava a gente não tem nem forças para falar mais. não tem como mentir, né? Ontem eu estava num debate, numa live que eu promovi lá no meu Instagram, falando sobre meritocracia e desigualdade. Aí a gente entrou nesse assunto de novo. Toda live que eu promovo lá, a gente entra nesse assunto de alguma forma. Aí um homem comentou: na minha casa não é assim, a gente divide tarefa. Eu falei: na minha casa eu também divido tarefa, só que assim, se você divide e eu divido, nós somos exceções. Então, assim, na minha pesquisa, isso era parte da conclusão. Quando eu pergunto para 4 homens e 4 mulheres sindicalistas que são de uma classe social, servidor público, às vezes de patentes, posso dizer assim, de cargos altos, dentro da Fiocruz, que é a principal instituição de pesquisa, talvez, em saúde pública do Brasil, você vê um só homem comentou como dificuldade de ingressar no meio sindical o cuidado com a família. Assim, a atenção que tem que dar em casa. Somente um de 4. Isso eram 8, né? 4 homens e 4 mulheres. E quando a gente falava de atividade doméstica, nenhum comentava essa questão. Nenhum. Não é um problema para eles, não é um problema. Não é. Eles nem pensam que isso é uma questão não a ser colocada. Hoje, eu acho aliás, que essa é a questão, né? Hoje, esses dias eu estava fazendo, só para ilustrar, estava fazendo um justa causa. Sim, claro. Eu tive que fechar a câmera porque eu estava queimando feijão. Aí eu tive que correr para lá. Hoje de manhã eu estava numa reunião e eu tive que... Aí eu não fechei a câmera porque eram poucas pessoas, eu pedi licença que eu estava queimando a lentilha. Então, assim... Eu concluí, eu fiquei super triste esses dias conversando com uma amiga que eu percebi que aqui em casa, o meu namorado, né, ele faz várias atividades, ele cozinha muito melhor que eu e tal, mas ainda assim, quando eu estou trabalhando e que ele fala numa boa, você tá atolada hoje, eu faço essas coisas de casa, eu me sinto mal, eu me sinto um pouco culpada. Eu não Isso me assim, sinto mal. mas eu acho que às vezes eu me sinto que eu tinha que estar fazendo alguma coisa também. Não importa o quanto você estude, e eu falo assim, não é uma culpa dos homens, até mas assim, é algo construído socialmente além da gente, e que a gente tem que todo dia debater, pensar, educar as futuras gerações para isso, para essa divisão de tarefas, porque assim, divisão sexual do trabalho é uma realidade. Eu acho que vem muito de uma questão educacional e eu sempre digo que eu sou muito grata nesse ponto à minha cunhada, porque minha sogra trabalhava fora, ela era mais velha, 2 irmãos mais novos, ela botava os 2 para fazer tudo dentro de casa, porque senão sobrava só para ela. Então, tanto meu marido quanto meu cunhado fazem absolutamente tudo dentro de uma casa. Eu agradeço a minha cunhada que treinou direitinho eles. O meu irmão mais novo, ele sabe fazer de tudo, e hoje ele mora sozinho, tá na faculdade e tal. Mas, assim, teve uma vez que eu mudei de casa e eu percebi, por mais que ele soubesse fazer as tarefas ditas domésticas e ditas femininas, quando a gente teve que começar a fazer algumas reforminhas em casa, eu não sabia fazer nada. Assim, esse é o martelo, esse é isso, esse é aquilo. Eu não sabia nada, porque nunca ninguém me ensinou e eu nunca pensei que eu teria que aprender aquilo. E como é importante a gente ensinar as mesmas tarefas para os meninos e para as meninas. E para as meninas. E isso tem tudo a ver com a nossa temática, tudo. Porque isso impede, assim, Simone de Beauvoir, o básico do início do feminismo, né? Quando a gente destina o espaço privado, o espaço do lar, o espaço de casa para as mulheres e o público de tomada de decisão e de poder para os homens, a gente cria essa barreira. E a tarefa doméstica, e não só a tarefa doméstica, o cuidado familiar é primordial, é algo que a gente tem que falar como uma dificuldade para a mulher ingressar. Além de outras questões, como, por exemplo, a gente vê vários tipos de questão de machismo, quando as mulheres, assim, eu vi na minha pesquisa as mulheres falando, umas vendo que chegaram àquele espaço, àquele cargo, porque outros homens foram solidários a elas, homens do próprio meio sindical, da chapa deles, do mesmo grupo, como se elas fossem tuteladas para chegar ali, e ao mesmo tempo elas não viam o machismo ali dentro. Uma concessão, né? Vou dar um espaço. Como se fosse um espaço dado,
e não espaço Conquistado. conquistado. Ou merecido. E ao mesmo tempo também elas exerciam, às vezes, gestões sexistas e Mas é autoritárias e violentas, porque elas viam legitimidade nisso, porque era a forma de agir dos homens dentro do sindicato. Não todos, mas uma parte deles. Então, elas reproduziam esses comportamentos por acreditar que aquilo era forma legítima, sabe? Então, de fato, a gente vê as dificuldades para a mulher entrar na política, tem muito a ver com isso, e não só eu falo disso, porque não é só na política partidária, é também nessa política, como eu percebi na minha pesquisa, não institucionalizada. E a gente vê isso, se vê isso no sindicalismo, não sei, não posso afirmar, mas provavelmente a gente vai ver em outros movimentos sociais essa questão. Uma coisa importante, eu até hoje fui chamada para fazer parte de um grupo, eu sou conselheira da UAB aqui no Rio de Janeiro, e está sendo endereçado ao Conselho Federal um movimento de paridade, né, para que as mulheres tenham o número de mulheres, a mesma representatividade que os homens têm na OAB em geral e no Conselho Federal. Hoje, no Rio de Janeiro, nós somos um pouquinho mais da metade dos inscritos da seccional do Rio de Janeiro. Posso te dizer que, se não é um pouquinho, é praticamente o mesmo número, assim, quase que parelho, 50%. E nós temos na diretoria uma vice-presidente, que é a Ana Tereza Basílio, que é a primeira mulher vice-presidente aqui no Rio de Janeiro. E no conselho, eu tenho ao todo, são 100 e poucos conselheiros entre suplentes e efetivos, nós somos mais ou menos umas 20 e poucas, 30 mulheres. Então, está começando esse movimento, né, com esse pedido de paridade. A gente já tem uma resolução aqui no Rio de Janeiro, em que nos eventos tem que participar da mesa pelo menos um percentual de 30% de mulheres. E uma vez eu estava num almoço de uma das comissões que eu faço parte, essa de direito imobiliário, e eu escutei de um colega falando: poxa, então se não tiver 30% de mulheres para participar da mesa, a gente não pode fazer o evento, se não tiver mulher capacitada. Aí eu fiquei assim escutando, né? Mas aí eu não aguentei, porque eu sou meio falante. Aí eu falei o seguinte: fulano, faz assim, se você tiver uma dificuldade de fazer um evento, você não encontrar 30% de mulheres, você faz uma gentileza, dá uma falada comigo, que pode ser que eu veja alguma colega para te indicar, enfim, conversa comigo, troca uma ideia comigo. Ele ficou todo sem graça, porque é impossível, né, que não tenha 30% de mulher para falar sobre qualquer assunto. Eu não acredito que não tenha. Então, assim, eu digo, você falou muito bem, Alessandra, que esse é um movimento, e aí a gente fala de política, porque a gente, quando fala de representatividade na OAB ou em outros órgãos importantes que representam a própria sociedade, né, a OAB tem um papel importante de representar a sociedade, a gente já vê que dentro da própria casa a gente tem essa dificuldade, está tendo todo um movimento aí para a gente tentar mudar isso de alguma maneira, né, porque são muitas mulheres advogadas no Brasil todo. Tem uma questão aí que vocês falaram antes, que eu estou até retomando dentro da sua fala, me trouxe pelo comentário do seu amigo, que é o seguinte: quando eu fiz a minha pesquisa, eu percebi que a maioria das mulheres na Fiocruz, que era a instituição que eu estava observando, a maioria das pessoas, dos servidores, eram mulheres. E aí eu recebi um dado do Comitê de Proequidade de Raça e Gênero, que tem lá dentro, informando que, assim, nos cargos de coordenação institucional, para além do sindicato, que o sindicato representa a instituição, tinham até mesmo a maioria mulheres. E com o ingresso da primeira presidente mulher agora em 120 anos de Fiocruz, que é a Anísia, que a gente vê pra caramba agora no jornal, nos lugares, por conta do coronavírus, que é uma mulher incrível, inclusive que falou, diferente do que eu disse, da gestão sexista. Ela conta uma história no comitê que é muito interessante, quando as pessoas falam quando ela entrou no primeiro cargo de coordenação, perguntaram para ela, olha, vou até usar um termo, gente, vocês me perdoem, tá? Tô usufruindo a minha liberdade. Ela falou assim, as pessoas falaram assim para mim: para você chegar para falar aqui, isso tem muito tempo, você tem que pôr o pau na mesa. Aí ela virou e falou assim: não, eu não vou ter uma gestão autoritária, eu não vou ter uma gestão sexista, eu não vou cometer os mesmos erros. E aí hoje ela é presidente da Fiocruz, mas assim, em 120 anos, uma mulher. Então, de fato, assim, é algo para a gente pensar. Dentro do que vocês me falaram, até sobre o movimento que teve de raça,
O que me chocou muito na minha pesquisa, não era meu tema, mas quando eu olhei esse dado, não pude deixar de pensar, é a questão de raça. Pouquíssimas pessoas em cargos de coordenação ditos pretos ou pardos. E aí eu falo assim, a gente comentou no início da importância dos homens falarem sobre as mulheres na política e dos brancos falarem sobre os negros, mas eu acho também muito importante a gente sempre pensar e valorizar e compreender o lugar de fala, porque, de fato, a gente tem que dar espaço e trazer as pessoas que sofrem esse tipo de opressão e de desigualdade para poder ter voz também. E isso a gente vê com as mulheres e vê mais ainda com as mulheres negras, por exemplo. No conselho então, nós assim, temos uma colega negra, em todo o conselho do Rio de Janeiro, que inclusive é um estado, né, com um número grande de pessoas negras e pardas, nós temos uma única colega. Eu fui convidada recentemente para falar sobre racismo e democracia numa live, e eu falei assim, olha, eu publiquei um artigo recentemente que tem a ver com esse tema, mas assim, eu tenho uma amiga jornalista para indicar a negra, e eu acho que você deve dar a voz também. Eu não estou desmerecendo a presença do Domingos entre as mulheres aqui de forma alguma. Só estou comentando que assim, a gente tem que também, se a gente acha importante esse tema e que esse tema pode mudar a realidade, então a gente tem que cada vez mais trazer a fala como um espaço de poderes de debate às pessoas que sofrem essas opressões históricas da sociedade. Eu acho, né? Minha opinião. E só para aproveitar, né, a nossa audiência, tem um comentário aqui do Adam Nockel dizendo que somente 8,6% dos conselhos de administração de empresas são ocupadas por mulheres. Também na micropolítica, digamos assim, né? A gente enxerga eu acho que no espaço questão. de poder, no espaço de poder em geral, né? Se nós pensarmos que também somos a maioria de eleitores e eleitoras, eu acho que assim, e ainda que nós tenhamos 30% a cota de 30% nas candidaturas, a gente não alcança isso, nem perto disso nos cargos, né? Então, e aí existe um problema maior ainda, que é isso, nós nos contentarmos com uma lei que, de certa forma, traz uma cortina de fumaça sobre um problema que vai continuar existindo. Eu acho que não é questão de cotas ou 30%, eu acho que é paridade, é exatamente como esse movimento da OAB, e é um movimento que vem sendo cada vez mais fortalecido em toda a América Latina. É a busca por paridade nos cargos públicos, e não somente nas candidaturas, e eu digo isso porque eu senti isso na pele, porque fui candidata em 2018, que foi exatamente a primeira eleição onde a gente teve o fundo eleitoral às mulheres, e fui candidata por isso. Eu tenho certeza absoluta que fui convidada a me candidatar por isso, porque existia uma verba destinada às mulheres e que era de interesse dos candidatos homens que essa verba fosse dividida. Tanto é que quando eu não aceitei dividir a verba da minha campanha política, porque eu já fazia mestrado com isso, já dava aula na época na Universidade Federal aqui de antropologia, tratando disso, então eu não poderia jamais, né, praticar algo a respeito do qual eu estava contra há muito tempo. Então, eu, quando não aceitei isso, falei que não, que eu aceitei fazer aceitei me candidatar, então eu faria minha campanha de acordo com o que eu achava que tinha que ser. A primeira reação foi que, então, eu deveria retirar minha candidatura, porque não era de acordo com o que o partido gostaria que acontecesse aqui na minha cidade. Então, foi bastante difícil, assim, foi talvez uma experiência que eu jamais na minha vida imaginei que fosse viver, e foi onde eu vivi as maiores agressões de gênero, né, de violência de gênero, de toda a minha vida, foi durante aquela campanha política. Então, eu vejo isso na dirigência partidária, em todos os cargos ocupados, cargos de poder, seja ele partidário ou não, público ou não, né? Mas eu acho que isso se repete porque é produto da nossa sociedade, não tem como não ser assim, a não ser que a gente mude a estrutura da sociedade. Então, para mudar a estrutura, a gente precisa talvez de algo um pouco mais agressivo, que não só uma cota, a gente precisa de 30% de mulheres para falar nos eventos.
Não, só vai existir um evento, e tem uma campanha muito interessante de muitos juristas que estão participando agora aqui no Brasil, no sentido de se posicionarem, pessoas importantes mesmo, de se posicionarem, como o juiz de Santa Catarina, doutor Alexandre Moraes da Rosa, é um deles que se manifestou nesse sentido, dizendo: não participo de eventos onde não exista paridade de gênero entre os palestrantes. Então, eu acho isso muito importante, porque identifica mesmo, né? É muito fácil a gente dizer, colocar a culpa na política. A gente já tem essa coisa, né? Da marginalização da política. Porque na política é assim, porque a mulher não tem espaço na política. Mas não, isso existe em todas as nossas, em todos os andares dessa pirâmide, eu diria, né? E a gente precisa identificar que nós também fazemos isso, quando aceitamos participar dessa forma. A Daniela está aqui falando que... Desculpa, Vivi, a Daniela está aqui... Estou guardando sua fala, Domingos. Tem uma Tem uma fã aqui. Eu até vou provocar o Domingos, então, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem, e aproveitando um pouco o que a Samira disse, duas questões aqui. Eu acho que a gente tem uma questão histórica, né? Porque efetivamente as mulheres começaram a votar depois, a ganhar o espaço político depois, e histórica também um pouco no sentido antropológico de agora que quanto tempo se passou até que a mulher pudesse, de fato, começar a ter toda a bagagem, inclusive educacional, necessária para começar a ocupar outros lugares, né? A minha mãe, por exemplo, chegou a ter corte e costura na escola, né? Acho que ninguém imagina hoje separar meninos e meninas e ensinar a meninas corte e costura na escola, mas era uma realidade social daquela época. Então, eu acho que essa questão histórica também, obviamente, contribui para o cenário que a gente tem hoje. E aí, por isso que eu tinha provocado o Domingos no início, perguntando como é que era lá atrás, porque isso você também sente na presença efetiva dentro do campo político, né? É claro que a legislação ela vem tentando corrigir um pouco esse passado, de uma maneira possivelmente a acelerar que, né, a gente fique efetivamente numa situação de igualdade, porque ela vai acontecer naturalmente, mas vai levar séculos, provavelmente, se não se girar a roda. E aí eu queria entender dele um pouco, e aí vem a provocação, como é que a mulher se porta na prática quando está no meio político, considerando o que você teve de experiência lá atrás, né? Quer dizer, num cenário em que a gente tinha uma outra realidade social, e como ela se posta hoje no cenário político, né? Na atuação em si, dentro do legislativo, por exemplo. Bem, grande parte das mulheres que eu tive contato, né, não foram muitas, porque, como eu falei, quando eu fui parlamentar, exatamente, foi a década de 90, final de 80, início de 90, por 8 anos, eu fui vereador, tínhamos poucas mulheres atuando, né? Mas a maioria eu tive experiências muito positivas da sua atuação, né? É claro que aí você fala um contexto histórico, realmente, o voto feminino somente foi em 1934. Nesse período todo, entre a década de 1930 até 1970, tivemos poucas mulheres eleitas, né? Há um preconceito muito grande contra a mulher na política, preconceito muito forte entre os homens, mas também há um percentual de mulheres que também tem esse preconceito, na medida que nós temos... Sim. 52% do eleitorado é feminino, né? E as mulheres candidatas não têm tido tanto voto. Então, também, mas não quer dizer que a mulher tem que votar em mulher e o homem tem que votar em homem, porque muitas vezes pode ter uma mulher que me represente melhor e um homem que represente as mulheres melhor naquele fato, naquele momento, né? Dado a igualdade de gênero. Mas isso vai além, quer dizer, os partidos políticos também, eles não valorizam muito no dia a dia, nas suas direções e tudo, mais na época eleitoral apenas para cumprir a cota, então esse é um ponto da participação do dia a dia. As mulheres também, elas são mais alvos, elas são alvos mais fáceis de fake news. Então, uma denúncia contra a mulher numa fake news cola mais do que contra os homens. Além disso, uma falha que a mulher comete, ela é muito mais sentida, mais atacada. Então, de certa forma, há realmente um ataque, além dos homens interromperem muitas mulheres e tudo, e a mulher, então, tem que conseguir se afirmar, na campanha, realmente, ela tem que ser uma desbravadora.
que é um ambiente assim muito masculino ainda, um ambiente político, e a mulher tem que conseguir se impor. E como tem poucas, né, fica um pouco difícil. Mas eu acredito que há muita coisa a fazer que possa reverter esse quadro. Bom, eu vou fazer um comentário, então, agora complementando a fala do Domingos. Essa visão do quanto a mulher é um alvo mais fácil e mais vulnerável, né, a qualquer tipo de ataque, de fake news, enfim, porque a honra, né, nós temos muito mais comprometimento com a honra pelo nosso papel de mulher do que um homem. Tanto é que a gente vê, né, muitas vezes mulheres que são parlamentares ou que, enfim, estão no executivo, em cargos no poder executivo e que são alvejadas por situações que para um homem seriam banais. Se separou, já tem outro namorado, enquanto um homem, a gente sabe, especialmente o quanto isso é comum, né, manter mais de uma companheira, enfim, não só políticos, mas isso historicamente falando, claro. E isso, na minha experiência, ficou muito nítido, porque quando me lancei como candidata, na verdade, eu era recentemente filiada, nunca tinha feito parte dessa vida partidária, então não sabia como isso funcionava. Eu vinha de um ambiente acadêmico, basicamente, e da minha vida pessoal mesmo, assim, que não tinha isso. E aí eu precisei me adaptar porque eu comecei a perceber que os olhares para cima de mim eram esses, com quem ela vai sair para conseguir o apoio em tal cidade. Porque se ela conseguiu, não é possível que ela tenha conseguido tal coisa, tendo entrado tão recentemente, e como assim o fulano está acreditando tanto nela? Com certeza ali tem coisa, sabe? Com quem que ela está saindo? Com quem que ela... Não, assim, você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi, de prints, porque até ali... E eu me comprometi muito, até pelo meu trabalho, de não permitir que ocorresse envolvimento afetivo com ninguém do meu partido para que isso não viesse a acontecer. Mas mesmo assim, durante a campanha, eu recebi imagens e prints de conversas que dentro do ambiente partidário eu já tinha saído com todo mundo, porque senão não é possível que eu estivesse ali. Então, isso foi um dos motivos, e também ataque aos meus filhos, por eu ser separada e ter 2 filhos e tudo mais, e pensa bem neles, como assim tá deixando os filhos sozinhos para fazer campanha, inclusive do pai dos meus filhos, eu vou entrar com processo porque eles estão ficando muito tempo sem ti. Então, sabe, nós sofremos pressões de todos os lados para que a gente abandone aquilo ali. E nesse sentido eu entendo, como a Alessandra colocou, quando as mulheres alcançam então esses postos e acabam tendo um tipo de comportamento sexista e que reproduz o que até então a gente aprendeu que é a forma correta, né? A única forma de eu ter poder é eu agindo assim, eu agindo com autoritarismo, eu sendo igual ao que foram comigo. E durante a minha pesquisa eu encontrei muito exatamente essa mesma fala, desse mesmo tipo de comportamento ocorrendo em diversos países, identificado em diversos países, quer dizer que não é uma coisa, não é uma característica local, né, aqui do Brasil ou da América Latina, mas é uma característica de gênero realmente. A mulher precisa se adaptar, muitas vezes precisa se adaptar, e conforme ela vai subindo, ela vai aceitando um número maior de mudança de comportamento, até que ela se masculiniza, muitas vezes, completamente, para poder ocupar um cargo, então, mais alto. E aí a dificuldade de quando uma mulher alcança esse cargo, ela ainda conseguir enxergar as demandas das mulheres que estão lá na base da pirâmide, né, para representar aquelas mulheres. E isso não só na política, mas eu trabalho com advocacia só para mulheres, e eu já vejo isso nas juízas, nas desembargadoras, o quanto para elas é difícil enxergar as necessidades das mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades que elas tiveram. Então, isso é muito triste, mas realmente é um processo de construção, eu acho, como a Vivi falou, educacional, cultural, tudo isso. Eu queria comentar uma questão, trazer até uma pequena polêmica. Quando, principalmente você, Samira, quando você comentou dessa questão do que você viveu, me remeteu a alguém
uma pessoa conhecida, que discordando ou concordando com posicionamentos políticos, com partidos ou com um tipo de governo ou de gestão, foi uma pessoa que foi vítima assim, de machismo em vários patamares absurdos, que é a Dilma, que foi a única presidente do Brasil. Assim, eu mesma não concordo com tudo que ela fez durante o governo, mas assim, não eram críticas destinadas à gestão dela somente. Eram outras questões que iam além daquilo. Digo isso porque eu me lembro de uma imagem, de um adesivo que era no carro, que era no lugar de colocar o combustível. Tinha Dilma lá. Então, assim, era muito agressivo, muito violento. Horrível. Era horrível essa palavra. E quando você falou da questão de ser mãe, me lembrou também a Manuela Dávila, que até mesmo recente, acho que nas redes sociais dela, colocou alguma coisa assim, quando falam que você não pode levar a criança no evento. E aí ela fez a campanha dela política inteira, amamentando, carregando a filha, etc. E que, assim, a gente sabe que é, como eu falei, o cuidado com a família, dentre outras atividades, dentre outras questões do lar, de casa, acaba sendo uma sobrecarga feminina. Então, assim, se de fato, se a mulher não puder carregar, às vezes, a filha, ela não pode participar. E o que a gente traz esse debate, a importância da gente trazer esse assunto, se faz até para a gente mudar uma realidade de desigualdade que chega aos extremos, como violência física contra a mulher, como contra o feminicídio. Se a mulher ocupa outros cargos, se a mulher pode estar em cargos políticos altos e ser respeitada a partir dali, eu acredito que essa realidade pode, aos poucos, mudar. Só que, ao mesmo tempo, quando ela chega nesse cargo, ela até mesmo desanima. Isso acontece no meio partidário e no meio de outras instituições também. Porque quando ela chega ali, ela é tão acusada, ela sofre tanta violência psicológica, que, de fato, fica muito difícil continuar. E até lembro o próprio caso da Marielle, que foi assassinada, né? Então, assim, de fato, é muito difícil você ver e incentivar uma mulher a entrar na política pensando com todos esses fatores que você tem na sociedade. E paro por aí, trago as polêmicas, trago esses nomes, porque, assim, independente do que a gente acredita, se vocês, assim, vocês ou quem está nos assistindo, defende os posicionamentos políticos dessas mulheres ou não, eu estou dizendo, assim, que a forma como elas são criticadas não é uma questão, assim... Nunca ninguém falou que o presidente era feio, assim, e a gente teve vários presidentes horrorosos. Assim, com umas caras... com uma aparência horrível. Ninguém criticava a aparência do presidente. Agora, quando chegou uma mulher, ela era feia, ela era masculina, tudo foi dito, daí para pior. Eu tive uma colega eu me lembro muito também da primeira-dama da França, né? A primeira-dama da França, não sei qual foi. Exato. A esposa, porque ela é mais velha, muito mais falou, velha. Porque ela era feia e velha. Vem cá, gente. Foi o nosso presidente que falou isso. Um é bonito que o outro. Só pra te lembrar. Lindo, ali. Ele é lindo, né? Ele é lindo, Eu tenho uma colega que fez um trabalho muito interessante, ela é jornalista também, ela trabalha com imagem, com análise de imagens, e aí ela trouxe exatamente isso, a capa de uma revista, onde aparecia a Dilma com uma cara de furiosa, e aí dizia assim, a louca, histérica, ou algo assim, né? Ou descontrolada, mas era uma palavra mais forte, eu não lembro exatamente agora. E aí uma capa dessa mesma revista, com um outro presidente homem, com a mesma expressão, e aí dizendo assim, até que enfim temos um presidente firme, que se posiciona, ele é uma pessoa, né? Então é a mesma coisa, mas existe a diferença, é uma mulher e é um homem. Inclusive o México foi o primeiro país agora latino-americano a incluir na lei que identifica as formas de violência contra a mulher, como nós temos a Lei Maria da Penha, incluir a violência política, que é essa, né? É praticada contra a mulher que busca essa representatividade. A gente tem ideia da Dilma, muitas vezes até mesmo como tutelada também, dentro do que eu falei, como se ela chegou via um homem que já estava no poder e que já tinha um apelo político enorme. Mas se a gente pensar na figura da Marina Silva também, que é uma mulher que era analfabeta, que não tinha acesso a nada e conquistou 1 milhão de coisas, concordem ou não com o posicionamento político dela, quem está nos assistindo também, olha a forma como ela é vista e como ela é colocada por Charges e várias outras.
assim, não é só um preconceito machista, quanto até regional, se a gente pode falar isso. E o que é mais triste aí nesses episódios é que, infelizmente, muitas mulheres compartilharam essas piadas, essas charges, né? Isso é abominável, quer dizer, a mulher tem o direito de discordar ideologicamente de outra mulher, eu acho que é importante a discordância ideológica, mas compartilhar isso é uma forma de suicídio. A mulher, sem querer, está incentivando a violência doméstica contra ela. No futuro, aquilo pode se voltar contra ela, né? Não sei aqui o percentual de mulheres que fizeram isso, mas é um percentual, né? Não foi irrisório, não foi a maioria, né? É um ponto que tem que ser conscientizado isso, porque essa consciência pode reduzir a violência contra a mulher, é muito forte hoje, está aumentando na pandemia, né? E muita parte dessa violência vem dessas questões ideológicas aí mal resolvidas, né? Nós temos que combater isso. A gente acaba reproduzindo muito a desigualdade e, assim, acaba reproduzindo, as mulheres reproduzindo o machismo. Acho que também por uma questão que a gente debate hoje de sororidade, mas que não era debatida antes, do que a gente aprende e vai passando de uma para outra. O social, a família, ensinou muito as mulheres a competirem umas com as outras. Então, a partir disso, a gente tem esse tipo de crítica de ela é feia, ela é isso, ela é aquilo, porque você não se vê nela. Você, na verdade, compete com ela, quase que isso. Um pouco porque também, historicamente, o vencer na vida era ter um bom casamento. Então, a competição vinha daí. Eu tenho que minimizar a minha candidata, né? A minha concorrente ali naquele casamento. Então, eu tenho que dizer que ela é feia, que ela é gorda, que eu sou... E eu acho que a sororidade também aumentou justamente a partir do momento que as mulheres se deram conta que não existe competição mais para casar, né? Casar deixou de ser a profissão, né? E aí você começa a se enxergar não como uma competidora, mas efetivamente como alguém que pode contribuir para qualquer coisa. Eu sou muito suspeita, porque no meu escritório a gente só tem um homem. Né? Nós formamos o escritório originalmente com 8 sócios, 7 mulheres. Depois disso, eu digo que não é pré-requisito, mas acabou sendo coincidência. Todo mundo que entrou depois também é mulher. E é uma delícia, eu adoro trabalhar assim, mas eu acho que um pouco dessa ideologia de competição também está relacionada ao papel histórico que a gente tinha, né? Vem também um pouco daí. Eu acho que essa reprodução que nós também acabamos, como também pessoas, né, como bem colocou a Alessandra, criadas numa sociedade machista, então somos todos machistas, não só os homens, né? Nós também somos, não tínhamos como não ser, mas eu acho que também é uma necessidade de adequação nossa com nós mesmas, porque é tão grande a cobrança que nós sofremos, de que nós temos que cumprir o nosso papel de mulher, e que aí envolve várias áreas da vida, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, no momento que eu identifico uma outra mulher que ela não é tão boa em alguma coisa, que ela é inferior a mim em algo, é porque eu estou cumprindo melhor o meu papel do que ela. Então, eu me sinto mais segura socialmente, porque eu estou fazendo isso mais certo. E eu preciso, então, enxergar esses problemas nas outras mulheres para me sentir mais aceita. E isso é muito triste. Aliás, a gente está terminando todos os nossos comentários com isso. Isso é muito triste. Esse lugar de mulher que você fala tem muito a ver com algumas coisas até que eu debati nas lives que eu fiz no Instagram, com psicólogos, com as pessoas da saúde mental, que são a mulher fica sobrecarregada em tudo e na pandemia mais ainda, porque ela tem essa ideia da super mulher, que vem depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, o que ela já fazia não deixou de ser feito. Então ela é incrível, porque ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E essa mulher incrível continuar linda e magra. Cansada. Né? Exatamente, ela está cansada. Ela nunca é boa o suficiente. É muito cruel também essa ideia da supermulher. Mas aí que eu gostaria de falar algo agora sobre o potencial feminino, né? Porque é outro ponto importante aí. As mulheres são líderes em vários locais. Mesmo aquelas mulheres que não trabalham fora profissionalmente, são lideranças comunitárias, lideranças na igreja, lideranças no sindicato. Você tem várias
mulheres que, além da capacidade de várias jornadas, não defendo que as mulheres têm que ter muitas jornadas, mas elas conseguem fazê-las, têm um potencial enorme. Na política, quem atua na política, quem já atuou, sabe que são várias jornadas que se enfrentam. Então, a mulher tem plena capacidade e tem um pleno potencial. A mulher vive 10 anos a mais que os homens, né? Até por se cuidar mais, né? A mulher se cuida mais, consegue viver mais que o homem. Biologicamente, somos mais fortes. Minha mãe ouviu isso de um médico porque ela perdeu 4 meninos antes de conseguir me ter. Eu sou filha única e todos os fetos que ela perdeu antes eram meninos. Sim. Ele disse que eu só sobrevivi porque eu era menina. Nos concursos hoje, nos concursos públicos, grande parte das aprovadas, até em maior parte, são mulheres. E na advocacia, ainda existe uma quantidade de homens significativa por causa dos formados há mais tempo atrás. Mas se pegar os formados mais recentes, a grande maioria são mulheres. Então, há uma capacidade grande, uma condição grande de ser candidatas. Agora, nós temos que ter um processo de convencimento e de preparação para que elas sejam candidatas. Algumas ainda resistem um pouco. Isso eu percebi na prática, que algumas resistem um pouco, dada as várias dificuldades que nós já colocamos aqui. Mas é importante que sejam candidatas e tudo, porque os vários exemplos que nós tivemos, a Marielle foi um exemplo, né, de uma vereadora que realmente, uma luta incessante em favor das causas populares, né, que foi brutalmente assassinada, e depois foi muito assim, achincalhada, né, por algumas pessoas indevidamente. Ora, ela não tem mais nada a ganhar, ela morreu, ela foi vítima, né? Não tem por que as pessoas inventarem coisa dela para querer acabar com a imagem dela, né? Não tem sentido. Você não concorda com a ideologia dela e tudo, não tem problema, porque no dia a dia nós vamos discordar de várias coisas, né? Então, realmente, aí ela demonstra realmente o potencial da mulher. Mas aí eu também procuro, isso eu fiz no livro e faço no dia a dia, como preparar melhor as mulheres candidatas, como sugerir. É importante que a pessoa se prepare. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Mas, por exemplo, é importante que a pessoa se prepare, né, faça um curso de oratória, para ela conseguir ser mais firme nas falas, que ela entenda um pouco mais da organização do poder público, né? Que ela pesquise, que ela atue, pesquise contra a violência doméstica, por exemplo, que é uma coisa que afeta muito. É importante que as mulheres, aí não só as mulheres, como todo mundo, denunciem os partidos e candidatos que estejam atuando de forma irregular no tocante à cota de gênero, né? Que a mulher, sendo candidata, faça uma boa plataforma. E existem alguns sites, que depois eu vou até colocá-los nos comentários nossos aqui no Facebook, como tem o site da cefemia.org.br, do asmina.com.br, do acandidata.com.br, e também o site do TSE, que tem uma página chamada Participa Mulher, uma série de questões. Aqui são apenas exemplos, tem muito mais. Até porque aí eu vou fazer um parênteses, né, com o novo presidente do TSE, eu sou suspeita. Uma das plataformas postas, né, para essa presidência pelo ministro Barroso é justamente empoderamento feminino. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui nos comentários, daqui a pouco, esses sites que as pessoas podem estar consultando, e tem várias orientações e alguns direcionados especificamente para as candidatas mulheres. Bacana, Excelente. Eu acho que esse papel do TSE nessa nova eleição também vai ser importante, né? Essa bandeira que o ministro está levantando. E acho que também é importante que, uma vez que ela chegue na política em si, né, foi eleita, que se preocupe um pouco em não reproduzir todo aquele comportamento que ela mesma condena, né? Quando você efetivamente passa a fazer uma gestão feminina, e a gente lá na prática, no meu escritório, a gente vivencia muito isso, porque somos todas mulheres, tem tanto benefício. Eu brinco que algumas ainda não são mães, mas principalmente as que são mães, você aprende com a maternidade, você perde mais tempo e tal, mas você aprende tão melhor a gerenciar prioridades, né? a gerenciar tantas coisas que é um skill a mais, né? A gente até já falou sobre isso em outras oportunidades,
E eu acho que a forma de prestar também, a forma que a mulher, se ela efetivamente se permanecer no seu papel de mulher, né, o que não a diminui minimamente para nada, a forma de acolher, a forma de... A gente consegue fazer uma coisa um pouco mais acolhedora, e em qualquer meio. Por que não no político? Por que não levar isso para o político, né? Eu acho que é importante também ter essa consciência de que não é para reproduzir um comportamento que você acha errado, só porque você chegou lá. E aí vem um pouco aquilo, né, de encontro com o que a Alessandra já tinha comentado, né? Muitas vezes, quando a gente escuta, né, e a gente mesmo muitas vezes fala isso, e a gente escuta muito, e me incomoda muito, que muitas vezes as mulheres que ocupam um cargo, uma posição de destaque na política, ou no meio empresarial, ou qualquer setor, muitas vezes elas acabam ficando mais masculinas, até em razão mesmo, talvez, de uma necessidade que tenham, né, de afirmar a posição e o poder. E muitas, inclusive, depois elas começam a virar alvo de piada e de comentários em relação, inclusive, à sua sexualidade, né? Será que a fulana usam, né, esses termos, né? Começam até a questionar a sexualidade. E é interessante como existe muito isso. Se você começa a se posicionar com relação a alguma coisa, alguma causa, e as pessoas começam a questionar. Sabe que eu passei por isso esses tempos, né? Já é tão engraçada essa situação, porque as pessoas confundem muito isso. Eu defendo muito a causa LGBT em razão do meu filho. Então eu faço muito post, e eu sempre também fui simpática à causa, né? Você não precisa ser homossexual para ser simpático a alguma causa, como eu também não preciso ser negra para ser simpática à causa da questão racial. Óbvio que não, também não preciso ser miserável para ser, trabalhar e me preocupar com as questões da fome, desigualdade social, enfim. Mas as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de preconceito. E outros posicionamentos, talvez, que eu tenha, né, até profissionais, ou mesmo de vida. E aí teve um indivíduo que mandou mensagem para mim, provavelmente porque eu também não estava muito retribuindo as paqueras dele no SMS lá da Facebook, e ele perguntou para mim assim, vem cá, você é sapatão, né? Você é, né? Aí eu falei para ele, não, eu não sou. Não, poderia ser, mas eu não sou. Mas, assim, é interessante, né? A gente escuta isso, principalmente se você estiver solteira. Então, solteira é pior, né? Se você não tiver uma companhia, um par, alguém, aí fala, ih, tá esquisito aquilo ali. Mas, enfim. E solteira, até hoje a gente vê isso de solteira. Piorou, né? Até hoje a gente vê isso de solteira, né? Se você é solteira, às vezes você não tem valor. E assim, a gente vê outras mulheres reproduzindo esse machismo. Não gosto de falar que a mulher é machista, mas assim, reproduzindo esse machismo assim, no sentido de que, não sei, se você tem amizade com o namorado dela, aí quando você tá solteira, não é legal. Aí se você tem um namorado, tá tranquilo, porque você não é mais uma ameaça. Essa questão que a gente fala da competição. Mas tem muito isso de masculinizar, e acho que o pior é esse sentido de trazer a vida privada da mulher, isso aconteceu com a Marielle também, para o âmbito público, como se isso fosse importante. Eu vi isso numa série, aquela série Coisa Mais Linda do Netflix. Não sei se vocês acompanham. Muito, amo aquela série. Uhum. Amo aquela série. Muito, Fiz mas, até assim, um vídeo para o YouTube sobre aquela série, apaixonada. Eu aí, quero ver, mas só para falar de série, até para fazer, só para aproveitar o seu parênteses, a gente está falando tanto aqui e dos dias atuais, e eu tô vendo, minha filha tem 12 anos, eu tô vendo com ela Anne with a Nick, que é uma série mais adolescente. E, gente, como reproduz tanto do que a gente está falando. Eu tenho o livro aqui, eu tô lendo na quarentena, maravilhoso. É maravilhoso. E como assim, reproduz, né? Até hoje, né? Claro, no menor grau, mas como a gente reproduz aquele comportamento, de certa maneira, até hoje, né? Essa questão da vida privada que eu estava comentando do Coisa Mais Linda, vou tentar não dar muito spoiler, tem um julgamento acontecendo, e o caráter da mulher e das mulheres que vão lá falar também, dar depoimentos, tem tudo a ver com a vida pessoal delas. Porque você fez isso, porque você ficou com tal pessoa e tal, no meio do julgamento.
Claro, isso não foi agora, a série retrata um outro momento. Mas Mas quando é você igual para para agora. pensar, É a assim, pode mesma até coisa. não ser falado, talvez, isso em um Mas é julgamento. falado. Mas a mídia vai e bate também. Nossa, olha o que ela fez e tal. Então, assim, de fato, traz a vida privada com uma grande importância. A gente E assim, saiu... não importa se você é sapatão ou não, se Eu você fiz... fica com todo mundo ou não, se você tem filho ou não. A gente está falando de candidatura política, né? A gente saiu, acho que, do momento histórico em que isso era efetivamente uma defesa na corte. O caso do Oxford é muito famoso por isso, e ficou mais famoso, inclusive, pela defesa feita pelo advogado, que era exatamente nessa linha, né? Que é um absurdo, né? Mas é um caso que ficou conhecido até hoje pela brilhante defesa do advogado, né? Eu acho que a gente já passou um pouco dessa fase, ninguém faria uma defesa formal num tribunal, né? De legítima defesa da honra, mas veladamente. Quando eu fiz um post sobre esse episódio dessa série, eu juntei um print de uma decisão que dizia exatamente isso. Uma decisão de uma mulher foi morta, no caso de feminicídio, e ela foi morta porque o companheiro, ao sair à rua à noite, viu que ela estava conversando com alguém do outro lado da rua e imaginou que poderia ser uma traição. E aí, então, ele entrou, pegou uma faca e matou. Ele, obviamente, ele foi condenado, né? E nesse caso da série, o rapaz também foi condenado, porém, ele teve a pena reduzida por ter agido por relevante valor moral após, após injusta provocação da vítima. Ou seja, é a mesma coisa. E essa decisão é de 2017, do STJ. Então, nós não ultrapassamos esse momento. A mulher foi morta e o juiz entendeu, o desembargador entendeu que, o ministro, aliás, entendeu que havia ali um relevante valor moral e que ela provocou. Então, o assassino, o feminicida, merecia que tivesse a sua pena reduzida. Afinal de contas, ele desconfiou que ela poderia estar o traindo. É a mesma situação, 2017. Nós não evoluímos em nada nisso. Você tem outros casos, tem também um bem famoso, antigo, que é o da Ida Cury, que agora vai voltar a ser famoso porque é repercussão geral no Supremo, o direito ao esquecimento, né? É uma ação movida pela família, o direito ao esquecimento. E a ação ela é muito motivada, conheço, justamente pela forma como ela, que é vítima, continua sendo retratada. Foi uma ação movida contra aquele Linha Direta, que era um programa da Globo que retratava crimes famosos, né? E o grande incômodo da família e o pedido de direito ao esquecimento vem justamente pela forma que ela, vítima, né, claramente vítima, ela é retratada, mesmo no papel de vítima, ao longo do programa e do julgamento, né? Então... Não, eu acho que aí a gente entra no nosso tema inicial, né? E qual seria, então, a importância da mulher na política? É essa. Porque se nós estamos falando de direito, nós estamos falando de algo que foi construído, né, durante muitos anos, historicamente, e não foi construído por nós, porque nós não participamos dessa construção e o resultado é esse. Então, se nós queremos e desejamos um direito diferente, a gente precisa participar da construção do direito. E quem constrói o direito? Quem exerce os cargos legislativos na política. Então, aí está a importância maior, na minha visão, de a mulher realmente participar e não se deixar levar por esse senso comum de que política é errado, que política é criminalização da política, marginalização da política. Não, nós precisamos ocupar esse espaço sim, porque ele vai ser ocupado por alguém, de qualquer forma. Não vai ficar vago, porque não pode ficar vago. Então, se nós não estivermos lá, alguém vai estar. Gente, a gente tem que se encaminhar para o nosso final. Aí eu vou pedir, então, dentro de qual o papel aí dessa provocação da Samira, para o Domingos dar um recado aí final e para a Alessandra, para a gente já se encaminhar aí por causa do nosso horário. Perfeito. Está sendo muito bom aqui participar com vocês aí, que são mulheres atuantes, né? Especialmente na advocacia, a Alessandra na comunicação, e que esse programa Justa Causa tem trazido vários assuntos, né? Violência doméstica, direitos humanos, vários assuntos aí no dia a dia importantíssimos para a questão do direito e para a sociedade como um todo. Nessa questão aqui da mulher,
eu entendo que é importante pesquisar o assunto, né? Continuar pesquisando, acompanhar candidatas, verificar as dificuldades que tenham, porque houve realmente um avanço legislativo razoável no Brasil. Houve. Legislativo houve, né? Mas a participação das mulheres não avançou. Então, há uma razão para isso que nós temos que elucidar, para poder enfrentar melhor, né? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, então as coisas podem ser denunciadas para que a lei seja cumprida. Deve, com certeza, né? Só pode, devemos fiscalizar. A gente pode ter até posições, teoricamente, nós temos posições pré-concebidas, achamos que pode acontecer isso ou pode acontecer aquilo, mas a pesquisa pode mostrar na prática o que ocorre, qual é a realidade, né? Os partidos, quer dizer, qual a realidade para que possamos realmente incentivar que mais mulheres sejam efetivamente candidatas e pessoas com disposição realmente fazer um bom trabalho. Porque não interessa também que as mulheres sejam candidatas, aquelas mulheres que não têm assim uma boa conduta, igual os homens não tenham, ou pessoas que vão fazer lá, vão ser incompetentes e tudo. Tem que ser pessoas, na realidade, tanto homens quanto mulheres, pessoas que realmente possam fazer um excelente trabalho, que possam representar bem a sociedade como um todo. Já estamos encerrando já, não é isso? Já posso fazer o agradecimento final? Isso, então, agradeço aí o convite, agradeço também a todas as pessoas que colaboraram muito com esse trabalho meu, para eu poder, né, realizar esse livro, e inclusive o capítulo que eu falo sobre as mulheres candidatas, que aborda um pouco daquilo que eu falei aqui hoje, várias mulheres colaboraram comigo nisso. Agradeço também a Rita, que é minha esposa por quase 3 décadas e é grande parceira dos meus trabalhos, né? E no dia a dia, né, enfrentamos as dificuldades do dia a dia. Então, esse é o meu recado. Eu coloquei aqui nos comentários 3 sugestões de sites para que as pessoas possam consultar, e tem muito mais do que isso, para que possam, homens ou mulheres, entenderem um pouco mais sobre a importância da participação feminina e como ela pode se dar e como ela pode ser incentivada. Obrigada. Obrigada, Domingos. Alessandra? Minha vez, né? Eu quero agradecer a vocês, todas, e ao Domingos também. Ai, meu Deus, caindo aqui. E dizer que, assim, a importância que a gente tem, a importância da mulher na política, me remete um pouco um trecho do livro da Angela Davis, que ela debate a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, e ela fala dos direitos dos negros, do movimento negro e das mulheres. E quem, assim, por exemplo, qual grupo é mais urgente conceder o direito ao voto naquele momento? E ela fala que eram os negros por uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que hoje esses 2 grupos precisam ocupar lugares de poder por uma questão de sobrevivência. Porque quando a gente fala de violência doméstica, de feminicídio, é uma realidade, não é um mimimi, como as pessoas, algumas gostam de desqualificar. Não é somente isso, é o último estágio da violência, que começa como psicológica, que começa como colocando a mulher como incapaz de ocupar determinados espaços, e assim por diante. E culmina nisso como a forma mais violenta, literalmente, de terminar a vida de alguém, assim como aconteceu com a Marielle, e assim como aconteceu com muitas mulheres, a gente vê direto. A Samira comentou o último caso aí também, que a gente fica assim, nossa, que absurdo, mas acontece muito. E quero dizer... Ai, meu Deus, sumi, voltei. Voltou. Quero dizer que eu acredito que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, assim como o Domingos falou, melhor mais a gente cresce, melhor a gente tenta capacitar as futuras pessoas, os filhos, os irmãos mais novos, os primos, as crianças, os adolescentes, a repensarem suas atitudes em relação a como lidam com as mulheres em todos os âmbitos. E, a partir disso, quero aproveitar e divulgar que eu estou produzindo um curso aí, ainda está no inicinho, de introdução ao feminismo e ideologias políticas, que eu acho que é interessante também, porque muita gente lê sobre e, às vezes, tem dúvidas primárias que afetam um pouco. Quero deixar de dica um documentário da Michelle Obama que tem na Netflix,
que é Maravilhoso. maravilhoso, e você vê tudo aquilo acontecendo. Quero dizer, existe a desigualdade, existe a dificuldade, mas eu acredito que a gente tem que manter a nossa força para lutar contra. É triste ter que ser assim, mas é o que é, e a gente tem que cada vez mais melhorar e mudar isso. Eu tenho um livro também para indicar, ele está até aqui na minha estante, só que eu acho que vai ser difícil de pegar. Aí eu deixo a imagem dele nos comentários, que é da Flávia Biroli e do... esqueci o sobrenome dele, Miguel, Luiz Felipe Miguel, esqueci, mas eu deixo aqui a imagem, que também fala sobre isso. E fala muito sobre representação política. Não adianta a gente ter mulheres no poder que não nos representam, que falam que eu vim de rosa, mas que falam que meninas usam rosa e meninos usam azul. E que colocam esse locus bem dividido do espaço que deve ser da mulher e o espaço que deve ser do homem. A gente não acredita nisso. E acredito que a gente tem que encontrar e capacitar as pessoas e as mulheres para defenderem, de fato, os direitos das mulheres que precisam mais do que nunca de serem defendidos. Obrigada, Gente, Alessandra. Obrigada. Eu vou pedir para fechar o programa um pouco fazendo votos aí que, na prática, isso se amplie, a participação da mulher na política, mas com um trecho da fala do ministro Barroso quando tomou posse no TSE, né? Como eu já mencionei, uma das bandeiras é o empoderamento feminino, e eu sou cria dele, eu trabalhei com ele durante muito tempo da minha vida, então eu posso dizer que, na prática, também era dentro do escritório que ele tinha, à época, efetivamente, igualdade de gênero era real, nunca vivenciei esse problema em todo o período que trabalhei com ele, foram quase 15 anos. Então, ele diz que atrair mulheres idealistas e competentes para a política é uma importante demanda do país. Mulheres são metade da população e negras e pardas ou de origem indígena são metade das mulheres. Precisamos aumentar a diversidade na vida pública. Somos um país multiétnico, multirracial, multicultural. Precisamos ter a consciência de que isso é um ativo, uma virtude e um privilégio que a história nos deu. Então, fica aí como recado final. Bom, Gente, obrigada. eu queria agradecer. Semana que vem estamos... Não ouvi. Fala, Samira. Tá abaixo o teu microfone. Abaixo? Agora melhorou. Melhorou. Então Eu depois queria eu só... falo. Tá. Não, eu só queria agradecer, agradecer como membro do Justa Causa pela presença dos nossos convidados e a vocês, e agradecer como mulher pela militância também dos dois, porque o que a gente mais precisa, né, a gente sabe disso, é de aliados na nossa causa. Então, muito obrigada, eu adorei o programa hoje, saí muito satisfeita. Bom, eu também quero agradecer aí o convite, né, o Domingos ter aceito aí o nosso convite, foi uma honra tanto receber ele quanto a Alessandra, e a gente tem tido realmente muita felicidade aí nos nossos temas e com os nossos convidados, e hoje é mais uma prova disso. E dizer para quem está nos assistindo que a semana que vem tem mais, e em breve a gente vai estar divulgando aí o próximo tema. E desejar um bom final de semana para todo mundo, muita saúde e paz para todos nós. É isso, gente. Obrigada, um beijo a todos, obrigada para todo mundo que está assistindo também. Tchau, tchau. Até a semana que vem.